o Cadu DC aqui no Escola para Médios. Você está no curso básico Conhecendo a Mediunidade. Nós estamos na segunda aula, que será dividida em duas partes. Nessa primeira parte você vai conhecer o que é o fenômeno anímico e o que é a personalidade do médium interferindo no fenômeno mediúnico. Então, sem mais delongas, bora lá para a videoaula! Aula de hoje, segunda aula, vamos falar um pouquinho do que é animismo. Animismo vem da palavra ânimo, que significa em grego animar. É quando a alma do médium ela está animada a interferir no fenômeno mediúnico. O que é isso, Cadu? Todo processo mediúnico ele tem interferência do mundo espiritual, mas a personalidade do médium dentro do processo, dentro do fenômeno propriamente dito, quando ele está ocorrendo, ela pode ter uma interferência direta. Então, o animismo, muitos confundem com charlatanismo, quando o médium faz aquela coisa teatral, ele inventa que está sendo possuído, ele inventa que está sendo incorporado por entidades, mas não, o fenômeno anímico é quando o médium sim está sendo participativo dentro do processo do fenômeno, tem um espírito ali interferindo, mas a personalidade dele, o jeitinho dele, as características dele, do corpo físico, do pensamento, interferem na comunicação propriamente dita. Então, o animismo, ele é um fenômeno muito comum dentro de reuniões assim programadas. Você está lá dentro da gira da Umbanda, ou então dentro de um centro espírita, e quando você está acontecendo a aproximação do espírito para ter a corrente fluídica, a corrente magnética, para passar a comunicação, o primeiro contato tem sim a interferência muito direta do médium, às vezes consciente, às vezes o médium sabe que o pensamento dele está batendo com o pensamento, né, o magnetismo da entidade, só que ele não consegue separar muito bem o que é dele e o que é do espírito. Então, o processo ele é chamado de animismo. Não tem nada a ver com charlatanismo. Charlatanismo é quando o médium ele é mau caráter, é um médium que ele inventa que está incorporado, ele não está incorporado, o processo é todo solo, ele está inventando uma incorporação que não existe, né, Cadu? Ah, mas Cadu, quais são os fenômenos que podem ser considerados anímicos propriamente dito? Porque o animismo ele também pode ser provocado. O animismo ele cria técnicas por si só, solo, em que o médium pode trabalhar sozinho, sem a entidade estar influindo no processo, sem que a personalidade dele atrapalhe a comunicação. Aí é a própria personalidade que cria o fenômeno. Eu vou listar para vocês aqui quais são esses fenômenos. Os fenômenos são, primeiro, a telepatia, é um fenômeno anímico. Muita gente já deve ter ouvido falar de leitura de mente, comunicação mente a mente. É quando o médium ele consegue criar técnicas próprias ou desenvolvê-las, no qual ele emite ondas de pensamento e a pessoa em determinado local ela recebe e pensou na pessoa e não entende, porque o médium está usando uma técnica de telepatia. É um processo anímico. Um outro processo também muito conhecido dentro do fenômeno anímico é a projeção astral. É a famosa saída do corpo, desdobramento, emancipação na alma, para quem é espírita aí. Esse também é um processo muito conhecido quando a pessoa dorme e sai do corpo. Não tem nada a ver com mediunidade. Depois eu vou separar o que é mediunidade do que é animismo. A gente pode fazer aqui um breve comparativo entre animismo, que também interfere no processo mediúnico, e a mediunidade em si. Mediunidade aqui desse lado.
Então, telepatia, projeção astral, processos de meditação, Cadu, olha só, meditação é um processo anímico, meditação também é um processo anímico, no qual você está se concentrando na sua respiração, você está se concentrando nas energias que estão à sua volta, nas energias que vêm do solo, chamada telúrica, as energias que vêm do ar, de cima, vêm do céu, do sol, né? As energias que vêm do cosmo, depende muito da ideologia religiosa, da doutrina que você trabalha. Então, meditação também é um processo mediúnico. Um processo mediúnico também pode ser considerado anímico, mas também está dentro da mediunidade, eu vou escrever até dos dois lados, é a chamada clarividência, Cadu. Ela também está aqui na mediunidade. Mas qual a diferença entre um e outro? Uma e outra, clarividência. Outra quando se trata de o fenômeno. No animismo, a clarividência é uma técnica solo. Aqui sempre solo, que pode se interpretar também dentro da mediunidade quando tem a participação de um espírito. O médium ele pode trabalhar técnicas para poder abrir o chakra. Depois a gente vai chegar na palavra chakra, que fica aqui no corpo espiritual, nessa posição aqui entre os olhos. E aqui ele pode abrir a clarividência, ele pode ver claramente, porque todos somos videntes, todos temos vidência, e vidência é a arte de ver. Eu estou vendo você na câmera, imaginando você do outro lado, estou vendo aqui minha câmera, estou vendo aqui tudo ao meu redor, isso é evidência. Agora, quando eu abro e vejo claramente as esferas espirituais, aí sim é clarividência. Um outro processo também dentro do animismo é a energização dos chakras. É um pouco mais complexo, eu só vou citar. Energia dos chakras. Depois eu vou chegar aqui na mediunidade. Energia dos chakras. Nós temos chakras que são pontos, rodas, centros, vórtices energéticos do corpo, no qual eles precisam ser energizados para proceder um fenômeno que pode ser também na telepatia, na projeção astral, na meditação. Quem medita usa muito o chakra coronário aqui na cabeça, né? Às vezes o cardíaco para poder sentir. Então você pode trabalhar técnicas solo anímicas de energizações dos chakras, né? É bastante também usada como processo anímico. E um processo anímico de muito conhecimento, que é muito falado, é um processo que veio lá do Japão, dos amigos orientais, está muito difundido aqui no Brasil, é o quê? O nosso famoso Reiki. O Reiki, ele é um processo puramente anímico, que também pode estar aqui. O Reiki também pode ser mediúnico, porque eu posso também passar aqui lá para um viés espírita, o chamado passe. O Reiki é um pouco mais complexo do que o passe. Eu vou explicar por quê. O Reiki, ele tem níveis, né? Reiki 1, 2, quem for reikiano aí me ajuda. Graus de absorção da energia da natureza e transposição para alguém ou então para algo, né? Algo, quando eu digo assim, você pode dar um reiki num animalzinho, dar um reiki mais coletivo, né? Então, o reiki é a transmutação, é a absorção da energia da natureza e você canaliza no seu corpo e passa. Quando ele é um processo mediúnico, é impulsionado por um espírito. Todo processo mediúnico tem que ter ele, o nosso amigo espírito, entidade, alma do outro mundo, fantasma, uma vida do outro lado, sei lá, o nome que você der, tem que ter, na mediunidade, tem que ter o processo com a participação de um espírito. A clarividência é quando o espírito, ele manipula aqui no nosso chakra frontal, a abertura, ele meio que descalcifica, é muito falado, calcificação é quando esse vórtice aqui, ele está adormecido, a entidade vem e faz todo o trabalho de abertura e você consegue ver claramente o que ele
ele quer que você veja. Então, você só vai ver o que ele está mostrando na sua frente. É um processo muito perigoso, porque aqui podem entrar seres de baixa vibração, te obsediar, abrir sua clarividência. São especialistas nisso para te amedrontar, para te colocar ideias, formas que podem te manipular. São trabalhos que a gente vai ver também mais lá na frente. E o reiki, o passe, reiki é uma estrutura oriental e o passe ele é um fenômeno de cura mediúnica. Os dois são de cura mediúnica espírita. O passe é a imposição das mãos que ficam sobre sempre a cabeça, o chakra coronário do espírito encarnado. E o reiki é uma coisa mais de transposição de energia. A mão, a posição era um pouco mais para o coletivo, mais abertura para o universo, e o passe sempre é direcionado a uma pessoa. Então, processo anímico e mediunidade, eles podem se misturar quando o médium ele usa a sua personalidade interferindo no processo de comunicação. Mas há processos independentes que ele pode usar, fenômenos que são puramente anímicos. Aí quando você vê, Cadu, mas eu acho que essa pessoa não está incorporando ninguém, não. Eu acho que ela está inventando coisas. Pode ser um processo anímico sem ela saber. Quando não é e ela está se aproveitando daquilo, fingindo mesmo, aí é um processo mesmo de mau caratismo, chamado de charlatanismo. Então, a aula sobre animismo é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver dúvida, a gente vai abrir lá na nossa página no Telegram para a gente ir conversando sobre esse tema. Agora, o próximo que a gente vai apagar aqui e falar é a personalidade do médium interferindo no fenômeno mediúnico. Já a personalidade, dentro do processo de desenvolvimento mediúnico, ela é importante primeiro para o médium se conhecer. Porque ele conhecendo-se, sabendo quais são as suas características psíquicas, as suas características morais, de formas assim, mais inteligíveis, ele vai entender as suas individualidades. Porque quando acontecer de aproximação de um espírito, de uma entidade, para vampirizá-lo, ou então para ajudá-lo no processo de uma dúvida, um espírito bom, um espírito que está ali para cooperar com a sua evolução aqui na nossa vida encarnada, ele vai entender que aquilo ali pode ser ou não de sua personalidade. Então, até mesmo num processo de desenvolvimento, numa casa com horário marcado, na Umbanda, né, muito no centro espírita, o médium vai entender que determinados espíritos podem ser alocados, ficar próximo a ele por causa da sua personalidade, porque aquele médium, dentro daquele processo de comunicação, a sua personalidade dele mais calma, mais serena, mais controladora do fenômeno, propriamente dito, para determinado espírito é melhor. É aquele médium que está começando a desenvolver, educar sua mediunidade, que ele é mais aflorado, que ele se move mais, ele tem movimentos bruscos dentro de uma reunião. Outros espíritos também podem se aproximar, porque a sua personalidade, o seu jeito de fazer é daquela forma. Então, muitos dizem que a personalidade não interfere no fenômeno mediúnico. Eu digo que sim, interfere e muito, porque os afins se atraem, né? As pessoas que têm os mesmos gostos se buscam, e médiuns com aquele gosto, que tem uma personalidade forte, uma personalidade robusta, vão atrair espíritos com a mesma, né, com as mesmas características, com os mesmos individualismos. Médiuns que gostam, por exemplo, de joguinhos, médiuns que gostam de curtir o mar, médiuns que gostam de admirar a natureza, vai atrair seres com a mesma personalidade. Então, você sabendo que você tem uma personalidade intrigante, uma personalidade difícil de lidar, espíritos que gostam daquela energia, eles vão se aproximar. Você vê que há médiuns que não sabem que são médiuns, que gostam de viver no revanchismo, que gostam de viver
em combate, em lutas, em disputas, em eternos conflitos. Eles se sentem bem quando estão em competições, sentem bem em disputas. Eles são altamente competitivos, eles querem ser o primeiro lugar o tempo todo. Então, outros espíritos, sabendo dessa personalidade, sabendo que ele tem a mediunidade aflorada, mas muitas vezes não sabe que tem mediunidade, vão se aproximar. Então, você conhecendo a sua personalidade já é um passo para você entender como vai funcionar a sua mediunidade. Porque muita gente acha que mediunidade só acontece com dia e horas determinadas. Mas não, mediunidade 25 horas por dia, 25 horas, eu não digo nem 24, já coloco 1 hora a mais, que médium não tem descanso. As rodas energéticas em seu corpo, elas estão buscando o mundo espiritual, elas estão abertas. Então, o mundo espiritual, para cada um médium, para cada uma pessoa aqui na Terra, pelo menos 3 espíritos ali à sua volta, porque os espíritos ficam tropeçando entre a gente, só que a gente não consegue ver pela vibração, a densidade dos corpos, luminosidade, aquela coisa toda mais científica que é estudada muito pela física quântica. Então, o médium ele tem que entender que ele é um imã constante. Então, a sua personalidade vai determinar muito quem vai se aproximar. Isso em casos cotidianos, rotineiros, porque há médiuns de provas que já vão trazer já aquela carga de resgate, que os espíritos já vão se aproximar desde pequenininho, porque tem uma ligação ali de existências anteriores, que vai ter um reajuste, uma cobrança em determinada época de sua vida. Então, é importante que o médium conheça a sua personalidade. Eu conheço a minha, eu sei a forma de que quando os espíritos estão se aproximando, quando eles estão se aproveitando daquele momento que eu estou distraído, que eu não estou vigiando, dentro do trabalho, dentro da condução, em casa mesmo. A minha personalidade ela está fluindo, os meus gostos, as minhas vontades, meu psiquismo em si está aflorado e a entidade ela aproveita para poder me influenciar. Então, você precisa fazer um teste de personalidade. Então, para quem está aí no nosso curso aqui do Escola para Médios, lá no grupo Telegram eu já coloquei um linkzinho para você fazer o teste de personalidade para saber que características individuais você tem que você não percebe, mas que pode ser aproveitado não só para as pessoas em si, que as pessoas aproveitam mesmo as fragilidades do ser humano para poder influenciar e ter ganhos, né? Ganhos muitas vezes financeiros, muitas vezes vantajosos em determinadas situações, sabendo que você vai ceder aquela vontade porque a pessoa conhece o seu estilo, o seu jeito de fazer, a sua personalidade. Então, espero que você tenha gostado dessa primeira parte da aula, que vai ser dividido em 2, a videoaula número 2, e eu terminando aqui, eu vou já postar esse vídeo, porque esses vídeos são gravados, esse vídeo, apesar que a gente estreia, a gente marca uma estreia para eles aqui no YouTube, mas eles são gravados anteriormente para que você tenha o conteúdo assim de forma mais encaixada, mais bonitinha, mais formatadinha, do que fazer uma videoaula ao vivo, de uma forma que alguma coisa possa escapar, porque no vídeo a gente pode mais agrupar, resumir coisas que numa aula expandida a gente não conseguiria. Mas essas aulas expandidas a gente vai fazer no final de cada módulo, conversando diretamente com você que está aproveitando aqui do nosso curso Conhecendo a Mediunidade, um curso básico do nosso Escola para Médios. Então vamos terminar aqui a aula e logo partindo para a parte 2, que deve sair um pouquinho depois dessa videoaula. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Bora logo lá para parte 2.